Oi, vamos falar sobre sobrancelhas? Meu nome é Andressa Almeida e como eu falei no vídeo anterior sobre finalização de sobrancelhas, epilação e depilação, hoje eu trouxe na prática como que você pode estar iniciando o design da sua cliente e finalizando utilizando os métodos pinça e linha. Bom, hoje eu tô aqui com a Gabriela. Gabi hoje vai ser a minha cliente modelo. Só que Gabi já é minha cliente, tá, meninas? Já tem um mês e alguns dias que ela não faz o design dela. E agora eu vou iniciar fazendo, o procedimento do designer sem rena. E eu vou fazer a higienização, tá bom? Vamos lá acompanhar! Ó, geralmente eu uso uma espuminha, tá bom? Pode ser qualquer uma, pra estar fazendo a primeira higienização. Você pode colocar a espuminha na mão, fica a seu critério, ou você pode já aplicar diretamente nas sobrancelhas, tá bom? Porque como eu falei, eu uso essa espuminha aqui, essa aqui é até dela e dele, ele é de popzinho, você pode aplicar diretamente ou na mão. E aí, após você aplicar a espuminha na sobrancelha, você vai dando voltinhas para estar limpando, todas as impurezas. Deixa bem higienizada, até porque se a sua cliente for fazer rena, esse local tem que estar bem limpinho. Após você fazer esse movimento, para estar limpando, você tem duas opções. Você pode limpar com algodão, ou você pode também utilizar lenço umedecido. O legal do lenço umedecido é que ele já é molhadinho, Então fica bem mais fácil para limpar qualquer resíduo que tiver ficado. Ah, Andressa, mas eu quero usar o algodão. Pode utilizar também. Aí só você pegar um pedacinho e borrifar água, tá bom? Detalhe, meninas, é legal vocês limparem toda essa região aqui em volta dos pelinhos, não só os pelos, tá bom? O que tá por fora também. A higienização é completa. Sabe o que é um outro detalhe muito interessante? Vocês viram que eu peguei, uma folhinha assim de lenço. Quando a cliente, é porque a Gabi tem muito pelo e ela veio com a base já, então assim, por isso que eu nem cortei. Mas você tem a opção de cortar o seu lenço no meio, dividir, e usar só um pedaço, tá? Porque às vezes a sua cliente não tem muito pelo ou vem sem base, então assim, fica bem mais fácil de você conseguir tá limpando e você ainda aproveita o outro ladinho. Aqui eu nem cortei, porque como expliquei, Gabi veio com a basezinha já, então assim, eu quis deixar bem limpinho. Mas fica ao seu critério. Ok. Fiz a higienização. Agora eu vou iniciar o design dela. Como vocês podem ver, Gabi tem uma sobrancelha semi-arqueada. Não é uma sobrancelha que tem uma cauda muito baixa, tá vendo? Não precisa ser muito expert de sobrancelhas para vocês conseguirem já perceber, abre os olhos Gabi, que ela já tem um leve arqueamento na base dela. Muito legal, Então agora eu vou iniciar o design. Eu costumo sempre usar escovinhas descartáveis, nunca reutilizo elas, tá bom? É muito interessante você sempre ter as suas escovinhas que você consegue estar usando em cada cliente e descartar. Vou pentear. Meninas, hoje eu já não utilizo o método da marcação da linha, eu já consigo fazer no molho. E assim, particularmente falando, depois que você vai pegando o jeitinho, você nem quer mais fazer a marcação. Eu falo assim, que hoje eu prefiro fazer a mão livre, sem marcação, porque tem clientes que tem um ladinho que é mais alto do que o outro,
Ah, Andressa, mas a marcação na linha não é justamente para a sobrancelha não ficar torta? Sim, mas nem sempre dá certo. Mas no próximo vídeo eu vou explicar direitinho para vocês, tá bom? Como que funciona. Ai, ignorem, tá, gente? Esse lápis tá uma vergonha, bem pequenininho. Mas eu utilizo ele até o final, tá bom? Não é porque ele tá pequenininho assim que eu vou descartar. Você deve usar seus materiais até finalizar tudo certinho, porque apesar dele estar pequenininho assim, eu ainda consigo utilizar, tá? Como vocês podem perceber, Gabi, ela tem uma sobrancelha arqueada, como eu falei. Ah, Andressa, mas como que você consegue fazer a marcação da base certinho? Nem sempre foi assim, tá? Às vezes eu erro, você precisa ter um olhar assim mais clínico, por exemplo. Como ela já tem essa base aqui, ó, que é mais retinha, não tem por que eu subir ela, certo? Vocês conseguem ver até mesmo às vezes com o auxílio da escovinha, um cabo, você consegue colocar assim, ó, no meiozinho do nariz dela e percebe que já é simétrica o início dela. Tem clientes que têm uma base mais alta do que a outra. Isso você consegue ver, não precisa só do auxílio de uma linha para você conseguir perceber isso. Automaticamente já vemos quando uma sobrancelha é mais alta do que a outra. Tem um ponto alto mais baixo, ou não tem ponto alto, isso, né, a gente já consegue olhar, ver. Então assim, Gabi já tem o iniciozinho dela bem certinho, não é torto. Então assim, fica bem mais fácil também pra mim. Às vezes eu não consigo acertar essa base nessa marcação. Às vezes fica torto, então eu vou acertando. E aí eu uso o auxílio de um palito algodão, depois eu vou mostrar pra vocês. Ela já tem essa partezinha mais alta, tá vendo? Então, automaticamente, ó, eu vou seguindo o desenho da própria sobrancelha dela. Eu não preciso inventar moda, né? Deixar mais reta, arquear mais. Você tem que seguir o desenho da sobrancelha da sua cliente. Mais pra frente, eu vou demonstrar pra vocês uns outros modelos de sobrancelhas, né? O que você faria se fosse uma sobrancelha mais baixa ou muito alta. Finalizei um ladinho, passar para o outro. E você vai preservar o máximo de pelos, tá bom? Que você conseguir, tá preservando. Eu sempre falo com as minhas clientes que a nossa sobrancelha, quando a gente vai limpar os pelinhos, eu imagino que é como se fosse um estacionamento de carros. Um do ladinho do outro. Sabe quando você vai no estacionamento que tem um carro um do ladinho do outro? Os nossos pelos é a mesma coisa, um acompanha o outro. É muito interessante. Quando você entra nesse ramo, você vai perceber que é muito legal. Tenta experimentar, faz isso. Pega a sobrancelha da sua mãe e olha, um pelo segue o outro. Então você tem que seguir uma sequência. Seja para você fazer o desenho, ou seja para você, na hora que você for remover os pelos. Depois você vai entender melhor. Quando você segue essa lógica, você consegue seguir um desenho mais certinho, sabe?
Abre os olhos, Gabi. Vocês percebem que nem sempre o primeiro desenho vai dar certo. Olha como essa base aqui ficou um pouquinho mais alta do que essa. Qual você achou que ficou mais harmônica? Essa daqui? Então, isso assim é nítido. A gente olhando, a gente já consegue perceber, ó. Olha como essa base, esse desenho à mão livre, ficou bem mais certinha do que essa. Essa aqui ficou bem mais alta. Então, eu venho acertando até eu ver que elas estão simétricas. Ó. Outra dica que eu quero dar para vocês que é muito importante, que vocês podem usar o auxílio também da escovinha de vocês. O início da nossa sobrancelha começa onde nosso pauzinho do nariz termina. Olha só que interessante. Quando você aprende a fazer a marcação na linha, que eu também vou ensinar para vocês, vocês vão perceber isso. Só que é muito mais prático quando você pode utilizar isso que já está na sua mão o tempo inteiro, para ir te auxiliando, né? Então, olha só, você vai usar o cabinho da sua escova para marcar o início da sobrancelha da sua cliente. Isso é muito interessante. E você vai sempre vendo se a base dela tá certinha também, tá bom? Olha, ela está bem mais certinha. E vocês percebem que não transformou a sobrancelha dela, não fugiu do que é. Eu preservei o que já é o desenho dela, tá vendo? Não ficou muito arqueada, ou seja, não precisou eu levantar, tirar onde não deve. E ficou com um designer lindo. Bom, após fazer o desenho, eu vou cortar, né, os pelinhos, vou acertar. Uma dica valiosa: você sempre vai pentear a sobrancelha da sua cliente para cima. Quando você for cortar, você vai seguir o desenho, tá bom, que você fez. Muito cuidado para não cortar demais dentro da sobrancelha. Vai sempre penteando para cima, para têmpora, tá bom? Para têmpora do seu cliente. Ó, sempre para têmpora. Vocês percebem que o início da Gabi aqui tem mais pelinhos do que esse daqui? Ou seja, a sobrancelha esquerda dela desenvolve mais do que a direita. Isso vocês vão ver muito. E não só de pelo, tá bom, meninas? Vocês vão perceber mais pra frente que tem cliente que tem mais pelo no ponto alto, do lado direito ou do lado esquerdo. Tudo isso, sim. É como eu falei no início, você não precisa ser uma profissional para você perceber. Você olhando, você já consegue identificar o que você deve acertar na sobrancelha do seu cliente. Olha isso. Como o corte faz toda a diferença. Logo no início eu falei que essa parte era muito importante, né? Porque o que acontece? Eu vejo muitos profissionais que às vezes penteiam a sobrancelha pra cima, corta, depois penteia tudo pra baixo e corta também. Isso acontece muito, não tá errado, tá bom? Mas assim, é um método que eu uso, que assim, eu vejo muito resultado, que as minhas clientes gostam. Eu não penteio pra baixo, eu só faço o corte penteando ela pra cima. Por quê? Eu acredito que quando tem cliente que não tem muito pelo na sobrancelha. Quando você penteia pra cima, sobe um monte de pelo, você corta, ok. Quando você penteia pra baixo, corta, ela fica com uma falha dentro da sobrancelha. Parece que aquela sobrancelha nunca vai desenvolver. E quando eu falo por experiência própria, tá? Quando você penteia ela toda pra cima e corta, você acerta o design que você já fez. E o que você vai aconselhar a sua cliente? Gabi, você vai pentear sempre pra cima. E sabe o que é o mais legal? Você pode dar a sua escovinha pra ela manter sempre a sobrancelha penteadinha pra cima. E você pode aconselhar ela da seguinte forma: você vai sempre pentear pra sua têmpora, que é esse ossinho aqui. Então ela sempre vai ficar com um designer lindo,
certinho e não vai ter aquela sensação de falha dentro da sobrancelha. Tenho certeza que elas vão adorar. Eu pego no pé de vocês, né, Gabi? Tem até sobrancelha! Que além de deixar o design sempre certinho, né, vai estimulando a circulação sanguínea, é muito legal. Ó, que eu tinha falado com vocês. Se eu jogar pra baixo, vai ter pelo. Mas eu não corto porque sempre dá umas falhas por dentro, entendeu? Então, princesas, como eu falei, eu inicio o meu design da minha cliente com a pinça, porque eu trabalho com 2 métodos, né, que é pinça e linha. Tá, Andressa, por que você não trabalha só com a linha, que seria muito mais prático, né? Só que a linha, às vezes, acaba removendo pelos que não devem ser removidos. Então, por isso que primeiro eu faço o design da minha cliente com a pinça, né, que eu consigo tirar o pelo que eu preciso. Inclusive, eu quero até mostrar pra vocês as pinças que eu trabalho, que é essa daqui, ó. Ela é maravilhosa, pode usar sem medo, tá? É tipo uma agulhazinha mesmo, a pontinha dela é bem fina. Inclusive, eu trabalho com 2, ó, com essas 2 aqui. Essas 2, tá vendo? Se você for perceber, essa daqui, ela é até mais fininha do que a outra. Ah, Andressa, por que você trabalha com esses 2 tipos de pinça? Porque tem pelos que são mais grossos, outros são mais fininhos. Às vezes, essa que é muito fininha não remove o pelo que é muito pequenininho, muito fininho, sabe? Então, essa aqui que é um pouquinho mais grossa, eu consigo remover. Tá bom? Vamos iniciar. Aqui, Gabi, o pelinho dela... Os pelinhos dela são bem grossinhos, tá? Então, assim, vou iniciar com essa daqui. Ó. Andressa, eu posso trabalhar com outro tipo de pinça? Depois eu quero até mostrar pra vocês que existem outras pinças, né? A chanfrada, enfim. Mas eu optei, desde o início, em trabalhar com essa, porque, como vocês vão ver agora... Vira o rostinho, Gabi... Eu consigo remover exatamente o pelo que eu quero. Às vezes a chanfradinha acaba tirando um pelinho aqui da cauda dela que eu não quero remover. Que às vezes é um pelinho pequenininho, sabe? Esse pelinho, gente, quer dizer, pequenininho, não precisa ser removido, porque ele vai crescer, ele vai desenvolver e vai fazer parte do design da sobrancelha da sua cliente. Ó, como que eu vou utilizar essa pinça? Deitadinha, não é em pé, tá? E nada de ser bruta. Você tem que ser delicada. Ah, Andressa, mas delicada Nossa, vai me tomar muito tempo. Isso é só no início, tá, meninas? Eu falo delicada assim porque você tem que ter jeitinho pra você remover o fio. Você não vai, sabe, de forma rápida demais pra acabar logo e tal. Com o tempo você acaba pegando prática e você automaticamente, ó, tá vendo? Você vai ser rápida, porém delicada e vai remover o pelo certinho. Ó, olha só a quantidade de pelinhos que tem aqui. Se eu venho com uma pinça chanfrada, nossa, além da sua cliente sofrer muito, porque você acaba tirando pelo demais de uma vez só. Remove aquele pelo que não deve ser removido. Olha isso daqui. Se eu venho com uma chanfrada, ela acaba removendo um pelinho que tá aqui dentro, que não deve ser removido, entendeu? Eu consigo remover exatamente o que eu quero. Imagina eu fazendo na linha. Daqui a pouco eu vou demonstrar pra vocês a epilação na linha e vocês vão entender melhor. Às vezes, quando você vai puxar na linha, acaba tirando pelo que não deve, né? Que é a mesma lógica da pinça chanfrada, né? No meu ponto de vista. Eu nem peguei a minha escovinha, mas você pode, com certeza, usar o auxílio da escovinha pra você ir penteando. Ó, aí você vai vendo, vai removendo todos os pelinhos que você já tirou. Sempre penteando pra cima. Então, como eu falei, com essa pinça, eu consigo, volto a frisar, né? Remover os pelinhos que eu quero remover. Sempre com ela deitadinha, tá, meninas? Ó, puxando o
pelinho pra têmpora, sempre você vai usar como auxílio esse ossinho aqui, ó, que é a têmpora, né? Então a pinça sempre vai ser deitadinha, nunca em pé. Ah, Andressa, mas eu tenho medo de beliscar. Não belisca, tá? Quando você deita a sua pinça, puxando o fiozinho da raiz, que é muito interessante, porque com essa pinça aqui você consegue tirar o fiozinho da raiz. Você não puxa ele por cima, assim, sabe? Quebrando, que vai correr o risco de encravar. Tá sofrendo aí, Gabi? Sempre pegando pra cima, que aí você vai limpando, né? Tirando todos os pelinhos que você já removeu. E vai vendo onde precisa, onde ficou os temosos, né? Que você não conseguiu nem ver às vezes. Como eu falei no início também, a respeito da pinça, né? Qual que você pode estar usando. Tá vendo? Com essa pinça aqui eu consegui remover todos os pelinhos da base dela. E sabe o que é o mais interessante? É que você consegue literalmente remover todos os pelos. Porque às vezes quando você trabalha com a chanfradinha, eu não tenho dela aqui, mas daqui a pouco eu vou ver se eu encontro uma ali perdida pra mostrar pra vocês. Ela tem uma bundinha deitadinha, né? Às vezes quando você trabalha com a chanfrada, você acaba tendo que ter uma dessas aqui também pra você tirar o pelinho pequenininho. Sabe aquelas clientes temosinhas que acaba tirando pelo em casa e quebra o pelo, que encrava? E é a gente que sofre, né, pra remover. Aí você acaba tendo que usar essa daqui. Então quando você trabalha só com essa, que você aprende a manuseá-la, você só usa ela, não tem que ficar trocando. E como eu falei, né, de quebrar, isso acontece muito, não só quando elas mexem em casa, nós profissionais também acontece às vezes de quebrar, né, o fio. Então assim, quando você trabalha com essa daqui, seus problemas são todos resolvidos, porque isso não acontece. Sempre esticando, tá bom? A pele da sua cliente. Porque quando você estica, além do pelinho subir, você conseguir removê-lo, né? Você fazendo essa pressãozinha, esticando a pele, ela sente menos dor. Ó. Sempre seguindo o desenho que eu fiz. Não sei se vocês conseguem perceber nessa base dela. Tá vendo que aqui dentro não tem pelo? Olha, um pouquinho abaixo da base dela tem um pelinho que eu preservei. Se eu removo esse pelo, olha a falha que ela vai ter aqui. Então, assim, se eu tivesse com uma pinça chanfrada ou se eu fosse remover na linha, provavelmente iria remover esse pelinho aqui, ó, que eu preservei. Então, assim, por isso que eu amo essa pinça, porque eu consigo tirar o pelo que eu quero, que foi o que eu falei, né? Então, assim, preservei esse pelinho, que é muito importante, até que o pelinho que tá aqui nessa base dela aqui, que é bem fininho, ó, desenvolva, cresça e encorpe essa sobrancelha, tá bom? Ó, finalizei a base dela. Linda, maravilhosa. Agora eu vou passar para a parte de cima. Sempre com a pinça deitadinha, tá vendo? Nunca em pé. Porque se eu for em pé, provavelmente corre o risco de beliscar. Ó, peguei o fiozinho, puxei para trás. Vocês conseguem perceber que eu tô puxando, seguindo em cima da linha? Ó. Aqui tá a marcação.
Ó, com a pinça deitadinha. Eu tô removendo pelo que eu preciso. Olha isso daqui. Se fosse na linha, eu não ia conseguir deixar a base bem alinhadinha, sabe? E já tá pegando forma. Olha, quero comentar outra coisa com vocês que acontece muito. A maioria das vezes chega cliente aqui pra mim que o início das sobrancelhas delas é bem espalhadinho, sabe? Aqueles pelinhos que às vezes cresce um pelinho pra lá, outro pra cá. E acontece muito de ter, às vezes, alguns profissionais que acabam removendo o início. Então, por isso que as pessoas nunca conseguem desenvolver esse iniciozinho delas, fica sempre afastado. Porque às vezes cresce o pelo, a pessoa vai lá e remove. Aí ela cresce, além de crescer tudo assim espalhada, nunca desenvolve. O interessante de usar essa pinça é que eu consigo, até que Gabi não sofre. Mas, o que acontece? Tem alguns pelinhos que crescem espalhadinhos, então com essa pinça eu consigo catá-los, entendeu? Remover aqueles que estão viradinhos e preservar aqueles que estão em pezinho. E aí eu oriento ela, olha, você vai sempre pentear pra cima, pra você conseguir ir direcionando os seus fiozinhos quando eles forem crescendo. E, gente, dá certo, tá? Porque quando elas voltam, tá a coisinha mais linda, o iniciozinho da sobrancelha. Ó. Sempre usando o auxílio do cabo da sua escovinha. Eu consigo estar removendo esse pelinho aqui, tá vendo? É normal, como vocês estão vendo, tá sangrando um pouquinho. Em alguns pontos sangrar mesmo, não é porque a pinça machucou. Às vezes tem algum pelinho que é mais grossinho, né? Então quando você remove é normal sair, tá? Um pouquinho de sangue, mas não precisa se assustar. Olha como vocês conseguem ver, tem muitos pelinhos aqui em cima. Eu conseguiria remover todos na pinça, mas como eu falei, eu utilizo 2 métodos, né? E vou fazer a finalização com a linha, que eu consigo limpar tudo por fora do desenho, então não corre o risco de pegar o pelo que eu preservei e fica assim, tininho, fica bem limpinho. Eu adoro. Aqui ela não tem muitos pelinhos aqui no meiozinho dela. Isso aqui eu conseguiria remover na linha. Mas eu já vou até tirar aqui de uma vez. Sabe o que é legal? Muitas vezes isso acontece muito aqui comigo também. De limpar o meiozinho com a pinça, às vezes até com a linha também, na finalização. Aí tem a questão da iluminação. Porque aqui eu consigo remover todos os pelos. Quando eu vou por trás, que eu viro o rostinho dela assim, eu vejo um monte de pelos. Aí eu venho com a pinça e consigo remover. Essa é a vantagem de trabalhar também com essa pinça tática agulhazinha, que ela tira esses pititinhos que ficam, né? Que às vezes a chanfrada não consegue remover. Agora eu vou iniciar a limpeza do ladinho direito. Ah, Andressa, tem um lado certo para começar a limpar? Não necessariamente, tipo assim, eu sempre começo pela base, que é onde dói mais. Então, assim, começo pelo lado que dói mais, por onde dói mais, que aí depois vai ser mais tranquilo. Sempre esticando a pele da sua cliente, tá bom?
com a pinça deitada, puxando sempre, ó, pra baixo. Por fora do desenho, tá bom, meninas? Lembra que eu falei com vocês que eu sempre uso uma lógica assim de um estacionamento? De ter um carro um do ladinho do outro e o pelo é a mesma coisa? Olha aqui. Um do ladinho do outro, tá vendo? Um do ladinho do outro. Então, você vem puxando, ó, um atrás do outro. Pra você não puxar tudo espalhado. Ó. Tá vendo? Um atrás do outro, ó. Vou tirar um pouquinho ali. Sempre esticando e puxando o pelinho que está fora da marcação. Outra coisa também que é muito interessante, você deve puxar o pelo no sentido que ele tá indo, tá? Se o pelinho do seu cliente tá pra cima, você não vai puxar pra baixo, você tem que puxar na direção que ele tá indo. Só que geralmente eles estão seguindo um caminho, como eu falei. Então fica bem mais fácil você ir puxando um atrás do outro. Quando você tá com a chanfrada, você puxa tudo assim aleatoriamente. E aí tira pelo que não deve, quebra e vira aquela coisa maravilhosa, no meu ponto de vista, né? Então por isso que eu não trabalho com a chanfrada. Sempre esticando, tá vendo? Geralmente nessa base aqui, nessa parte do iniciozinho, os pelinhos costumam nascer pra cima. Então você vem puxando o pelinho pra cima. Finalizei essa base. Sempre removendo o pelo que eu quero. Ó, tá vendo? Tem alguns pelinhos que acaba saindo pra fora. Se fosse na linha, eu ia puxar isso aqui tudo. Então, por isso que eu gosto de fazer o primeiro designer com a pinça e fazer a finalização com a linha. Eu deixei pra cá ali. Sempre esticando a pele da sua cliente. Olha, tá vendo como eu consigo entrar com a pinça onde eu quero? Ó, tem alguns pelinhos que no corte, para seguir o desenho, eles passaram um pouquinho da marcação. Porque se eu cortasse muito rentezinho, ia cortar além do que precisava, né? Então, eu preciso que a minha pinça seja mesmo fininha, para que eu consiga entrar com ela, tá vendo? Por debaixo dos fiozinhos que estão pra cima. Se fosse na linha, depois eu vou mostrar pra vocês, né?
automaticamente ela ia puxar esses pelinhos que estão pra cima e que não devem ser removidos. Finalizei aqui agora a primeira partezinha do design da Gabi. Olha que coisa mais linda! Vocês conseguem perceber que você tem que levantar para você olhar por cima assim, se tá tudo certinho, se você não tá dando nenhum pelinho na base dela, né? Mas vocês conseguem perceber que o lado direito dela ainda tá um pouquinho mais alto no início do que do lado direito? Então, eu vou acertar agora. Vou pentear pra cima. Com o auxílio do cabo da escovinha, você vai ver se tá certinho. Ó, ainda passou um pouquinho só. Agora sim. Sempre penteando pra cima. Vocês conseguem perceber que se eu tivesse penteado pra baixo, que foi como eu falei no início, cortado, ela ia ter umas falhas por dentro, como se não tivesse pelo? Prontinho. Tá, Andressa, então como que eu vou iniciar? Vocês vão pegar a linha, a pontinha dela, e vai desenrolar, e vai usar o auxílio do seu braço, o tamanho do seu braço, tá vendo? Não precisa de pegar régua, nem nada. Você vai usar o auxílio do seu braço. Volta a frisar. Você vai pegar a pontinha da linha e vai usar o auxílio do seu braço, o tamanho dele, ó. Aqui tá a pontinha da linha. Pra você conseguir estar separando o seu pedacinho que você vai usar na sua cliente. E você vai cortar. Por isso que eu adoro essa linha, porque ela é muito prática. Você não precisa utilizar a tesoura pra cortar. Você tem tudo na palma da sua mão. Bom, você vai pegar esse pedacinho que você separou para fazer a epilação da sua cliente, ó. Ela tem duas pontas. Com a sua mão direita, você vai pegar uma das pontinhas da sua linha e vai envolver no seu dedo indicador e vai dar 6 voltinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou bem firme, tá vendo? Vai usar o seu polegar e vai dar mais 6 voltinhas, ó. Mão direita, indicador, uma pontinha. Você vai usar outra pontinha no seu polegar. E vai dar 6 voltinhas. Sempre usando a sua mão esquerda para te auxiliar, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Tá vendo como que ficou? Bem prático, né? Com o tempo, quando você for pegando prática, você vai automaticamente, porque pode ser que seu dedo seja um pouquinho mais fininho ou não. Então, assim, você vai vendo o que é melhor para você poder estar manuseando. Aqui, como vocês viram, ó, aquele pedacinho de linha, peguei minha mão direita, usei o meu indicador e polegar e envolvi a linha. Com a minha mão esquerda, eu vou pegar 2 dedinhos e vou fazer assim, ó, tipo um balanço. Tá vendo? Ó, com a minha mão esquerda, tipo um balanço. Vou virar e vou envolver. Vou virar pra mim, ó. Vou fechar meu dedinho e vou envolver. Vou dar 3 voltas. 1, 2, 3. Olha que interessante. Lembra uma tesoura. Muito interessante, né? Vou fazer de novo pra vocês verem, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo, ó. Tipo um balanço. Vou pegar 2 dedinhos. Vou virar, né, pra minha direita. Fechei meu dedinho
Vou dar 3 voltinhas virado pra mim. 2, 3. Abrir igual uma tesoura. Ó. Quando você abre aqui, é como se a linha desse um nó, entendeu? Como se ela fechasse. E esse nozinho que é dado aqui, ó, ele puxa os pelinhos da raiz, tá? Ó. Tá, Andressa, ok, entendi como que faz, vou abrir e fechar. E como que é feito na posição? Como que remove o pelo? Como assim? É isso que eu vou mostrar agora pra vocês. Vamos lá? Como eu falei, com o tempo você vai pegando prática, você vai conseguindo manusear melhor a linha, você vai vendo que às vezes você precisa dar mais de uma voltinha, a base mesmo são 3 voltas. Como vocês viram, né, quando eu levantei, automaticamente eu já fui virando. Porque eu acredito que, pra mim, no meu ponto de vista, quando eu dou mais nozinhos, mais voltinhas, pode ser até 5 ou 6, quanto mais nó ela tiver, mais pelo ela vai puxar. E é o que eu te falei, depende do pelinho da sua cliente. Se ela tem um pelo grosso, com 3 voltinhas você fez assim, ó, remove na hora. Às vezes é um pelinho muito fininho, então assim, você precisa que esse nozinho aqui, ó, ele esteja um pouco mais envolvido, tá? Mas não tem muito mistério. Você vai posicionar a linha direcionado pro pelinho da sua cliente, para onde ele tá indo. É a lógica da depilação. Você deve puxar o pelo, né, seguindo o lado que ele tá indo. Se o pelinho dela tá caindo para baixo, não tem porquê, né, eu puxar pro outro lado. Vira um pouquinho pra sua esquerda, Gabi. Vocês conseguem perceber que aqui tem alguns pelinhos? Olha, que eu poderia ter removido até na pinça, né? Mas eu deixei para remover na linha para vocês conseguirem ver. Eu vou posicionar a linha, ó. Vou fechar o meu dedo, lembra que vira uma tesoura. Vou fechar os meus 2 dedinhos que estão envolvidos com a linha, que é da mão direita. Vou pegar o meu lado esquerdo. Lembra que eu falei que era para você colocar 2 dedinhos? Você pode colocar mais 1, 3, tá? Para te auxiliar melhor e para ter essa abertura aqui melhor também, para você conseguir encaixar. Como você consegue perceber, os pelinhos estão levantadinhos. Eu vou inclinar a minha linha de lado, ó, sentido a orelha dela, tá vendo? Não é nada pra cima, enfim, vai direcionado pro pelinho, da direção pra onde o pelinho da sua cliente tá indo. A parte aberta eu vou encaixar, olha só, o meu dedo aqui continua fechado, tá vendo? E vou posicionar no sentido dos pelinhos e vou simplesmente abrir, ó, abrir, olha como vai puxando, entendeu? Vou posicionar novamente, olha como tem pelinhos aqui, posicionei onde está aberto a minha mão aqui, ó, o meu lado direito continua fechado, e vou abrir, ó, não tem segredo, abrir, remover, novamente eu vou fazer, ó, continua tendo pelinhos, posicionei essa parte aberta onde estão os pelinhos, vou abrir os meus 2 dedinhos aqui da mão direita, ó, e removeu. E aí, você vai fazendo esse movimento, que é de costume, né, que é mais rápido, porque quando você vai pegando a prática, isso aqui já é automático. Olha como remove todos os pelos. Ó, tá vendo? Abrindo, fechando o lado esquerdo. Abri o lado direito, fechou automaticamente a mão esquerda. E vocês percebem que quando eu faço esse movimento, ó, sempre por fora do designer que eu já fiz, imagina que se aqui tivesse muitos pelinhos, ó. Como que eu ia saber, olha só, como que eu ia saber qual pelo eu devo preservar e qual pelo eu devo manter? Eu não conseguiria distinguir, entendeu? Então, assim, acabar tirando o pelo que não deve. Olha só como que encaixa na linha, porém tirar os pelinhos que eu preservei.
Então, quando você faz o design, você preserva o desenho, os pelos que você precisa deixar, e aí com a linha você tira só o que está por fora. Ó. E sabe o que é o mais interessante da linha? Que você tira todo o pelo, até mesmo da testa. Olha isso. Você consegue ver os pelinhos aqui? Olha como que tá muito mais limpinho. Às vezes você vai utilizar o método da cera, a cera vai limpar somente aqui. Só que quando você aplica, também pode acontecer de remover pelo onde não deve, tá bom? Então por isso que é legal você usar os dois métodos. E o detalhe da cera é que além de você gastar mais para você ter que aplicar em toda essa parte, né, acaba prejudicando a pele da sua cliente. A epilação na linha, ela remove os pelinhos da raiz e não prejudica a pele, então não corre o risco de manchar, de encravar os pelos. Olha, tá vendo? Uma tesoura. Com a minha mão direita, fechadinha, e os meus 3 dedinhos aqui, ó, da esquerda, segurando. Ó, como se fosse uma tesoura. Abri os dedinhos da mão direita e... Nem, na verdade, para ser mais fácil, né, de vocês entenderem, você só usa a mão esquerda para te auxiliar mesmo, porque o que faz o movimento todo é a direita. Você abre e fecha, ó, abre e fecha. Ó. Sempre por fora do desenho para não correr o risco de você remover pelos que não deve, tá bom? O meiozinho é o mais delicado. Eu falei que eu costumo fazer a finalização com a linha e depois eu só tiro os pelinhos que fica com a pinça. No início, tenta remover o máximo de pelinhos que você conseguir com a pinça, tá bom? Pra não correr o risco, às vezes, de você pegar a linha e tirar algum pelo que não deve. Ó, sempre na base. Abrir um pouquinho pra cima. Olha, mais pelinhos, tá vendo? Você vai posicionar, como eu falei, a sua mão direita é o que faz todo o trabalho, de abre e fecha. A sua mão esquerda só vai mesmo segurar essa parte aberta aqui, ó, desculpa a palavra, de buraquinho, pra auxiliar assim, ó, pra você poder estar colocando entre os pelos e ele tá conseguindo puxar. Ó. Encaixou? Puxou. Olha isso. Não sei se vocês conseguem ver. Remove tudo, tudo. Ó, encaixou, puxou. Encaixou, puxou. Não tem segredo. E sempre por fora do desenho, tá bom? Porque o máximo que você vai fazer vai ser na pinça, que é tirar na base certinha do desenho que você fez. Sempre por fora, para não correr o risco de remover pelo que não deve. Aqui, tá vendo? Isso pode acontecer da linha arrebentar, porque eu utilizei ela bastante. E aí, se você vê que não limpou tudo, aí você vai novamente pegar um outro pedacinho de linha, tá? Vou demonstrar mais uma vez pra vocês. Vocês vão pegar a pontinha, que já tá solta da linha do rulo, tá bom? Vai usar o auxílio do seu braço, ó, e vai cortar, sem muito segredo. Vai usar a sua mão direita. Vamos usar seu indicador e polegar. Vai envolver o seu dedo indicador 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou bem fixo. Eita, ficou bem fixo. E agora no seu polegar. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Forma tipo um balançozinho, 2 dedinhos, virou para sua direita e vai dar 3 nozinhos. 2, 3. Você pode usar um terceiro dedinho para te auxiliar, ou até mesmo 2. Aí fica ao seu critério, que você achar melhor, tá bom? E forma uma tesoura, ó. Lembrando que a mão direita só vai te auxiliar mesmo para segurar a linha. Quem vai fazer todo o movimento vai ser a sua mão direita, tá bom? Então vamos finalizar essa epilação. Ó. Sempre por fora, volto a frisar. Nunca perto do desenho que você fez, porque aqui você já limpou o máximo, tá bom? Para não dificultar para você, na hora de fazer essa partezinha de baixo, o que acontece? Tem muitos profissionais que às vezes limpam essa parte de baixo e pede a cliente para esticar a pálpebra. Ou ela estica assim, ou ela estica assim. Gabi, demonstra para mim, fazer um favor. Estica sua pálpebra assim, que é uma das opções, que é a que eu utilizo, tá bom? Eu utilizo essa daqui para não machucar ela e para conseguir com que qualquer pelinho que tenha ficado, ele apareça, ele suba, né? Mas, como eu falei, tenta limpar o máximo que você conseguir na base dela com a pinça, para você não precisar vir com a linha, tá bom? Mas mesmo assim, às vezes eu peço ela só para poder esticar, só para eu limpar às vezes algum pelinho que fica assim, ó, mas bem pouquinho, tá vendo? Quase não sai nada, porque eu limpei o máximo na pinça. Nem tem necessidade, para falar a verdade, só pedi ela para demonstrar para vocês verem, mas assim, é muito raro eu pedir às minhas clientes para fazer isso, tá? Ó, aqui eu finalizei toda a limpeza dela, do designer dela. Olha como fica bem limpinho. E aí, quando você utiliza a linha, o método da epilação egípcia, você tem a opção de fazer o busto também. Isso é muito bacana. E aí você pode juntar o útil ao agradável e perguntar à sua cliente: Gabi, você quer fazer o busto? Geralmente elas querem, tá bom? Não é um método assim, que a sua cliente não vai sentir dor, mas né, que é entre nós. Tudo que você vai remover pelo dói. O legal da linha é que ela não vai prejudicar a sua pele, não vai manchar. E a dor você sente só na hora, depois não fica queimando nem nada. Como eu falei, então você já junta o útil ao agradável. Como que você vai fazer a epilação no busto? Não tem erro, porque você olhando você já vai identificar onde estão os pelos. A direção que ele está indo. A única coisa que você vai pedir a sua cliente para fazer vai ser isso daqui, ó. O auxílio da língua, né? Para conseguir, você tá conseguindo puxar melhor os pelinhos. Gabi, coloca a sua língua aqui no cantinho, assim, ó. Você vai posicionar a linha na direção que o pelo tá. Ó. Lembra que eu falei? Mão direita fechadinho, ó. Tesoura, o cabo da tesoura. Fechadinho. Você vai usar sua mão esquerda para posicionar na direção que o pelo tá. Com a sua mão direita você vai abrir, ó. Gente, remove tudo, é incrível. Ó. Posicionou, abriu. Posicionou a mão esquerda. Olha só onde tá o buraquinho, hein, ó. Onde estão os pelinhos. Abriu com a mão direita. Eu tô fazendo mais rapidinho assim, mas no início não tem problema se você demorar um pouquinho, tá bom? Ó, posicionou. E detalhe, tem pessoas que fazem muito mais rápido do que isso, tá? Outro mãozinho aqui. Ó, posicionou, abriu. Posicionou, abriu. Aqui não tem muito segredo, tá, meninas, no busto. E tá vendo que a língua dela tá de baixo, sempre me auxiliando?
fica normal, Gabi. Quando ela não coloca a língua de baixo para poder me auxiliar, a pele dela fica solta. Então não dá aquela, não estica. E às vezes a linha às vezes não consegue puxar, ou pode puxar, né, um pouquinho da pele, não sei. Mas é bom prevenir. Tem muitas clientes que tem uma entradinha assim no início dos lábios, né, da boca, então assim, costuma ter alguns pelinhos. Quando ela faz assim, sobe e aí eu consigo remover o pelinho. Outra coisa que é muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que foi uma das dificuldades que eu tive no início, na hora de fazer a epilação, às vezes eu tinha uma dificuldade para conseguir manusear a linha e usar a luva. Não tem vergonha de falar, tá? Porque isso foi uma dificuldade minha que às vezes você pode ter. Porque a luva, às vezes, sua mão tá suada, às vezes envolve, se embola na luva. E quando você, dependendo da luva que você usa, né, que é muito grande, nossa, você tem trabalho, você quer desistir assim de primeiro. Então, o que eu fazia? Eu fazia o designer na pinça, colocava minha luvazinha. E na hora de fazer a epilação, na linha, eu tirava a luva. Eu sentia, assim, muito mais segurança, entendeu? Eu consegui manusear melhor, porque parece que a linha, não sei explicar, parecia que eu consegui envolver melhor a linha. Você pode tirar das duas mãos, tá? Eu tirei de uma, mas fica ao seu critério. Se você quiser, se caso você tentar com a luva, não der certo, tira a luva e vai envolvendo nos dedos e vai mexendo, que depois você pegando a prática do movimento, você acaba depois adaptando com a luva, né? Fica bem mais fácil. Coloquei aqui a luva de novo, para eu conseguir finalizar, tá bom? Quando você faz a epilação no buço, você pode passar um gelzinho para refrescar, refrescante, tá? Fica ao seu critério também. E olha que legal, o legal da linha é que ela acaba não deixando inchado o local. Às vezes fica um pouquinho vermelho, porque a cliente é muito branquinha, tem muita reação. Mas é muito raro isso acontecer. E Gabi, tirei toda essa base. Dá muita diferença. Socorro. Ok. Como nós finalizamos o design, lembra que eu falei no início que você pode usar o auxílio de um lenço umedecido? Eu peguei uma folhinha, né, cortei no meio, só para eu conseguir limpar essa marcação do lápis, para eu conseguir mostrar a vocês. Olha isso! É isso que a linha vai te proporcionar, essa marcação mais certinha. Porque às vezes, se for na linha, fica alguns pelinhos perdidos, fica alguns buracos, entendeu? Lembra que eu falei lá no início a respeito desse pelinho que eu preservei? Se eu tivesse removido, teria ficado com uma falha? Agora que eu tirei a marcação do lápis, vocês conseguem ver que fez toda a diferença. E sobre o corte, tudo isso interfere, gente, é muito importante. Olha a estrutura dessa sobrancelha, desse design, sem rena. Se eu penteio para baixo e corto, com certeza ela ia ter algumas falhas por dentro. Então, quando ela pentear para cima no dia a dia, olha isso. E sabe o que é mais interessante? Como você preservou, como eu preservei alguns pelinhos aqui na sobrancelha de Gabi, daqui uns 15, 20 dias ela vai voltar, esses pelinhos aqui já vão ter crescido, desenvolvido e a sobrancelha dela vai estar muito mais encorpada. Olha, tirei todo o lápis para vocês verem a diferença. E por que eu me adaptei, escolhi trabalhar com esses dois métodos? Porque é um método que eu vejo o resultado, que eu gosto e que eu sei que as minhas clientes também gostam. E elas falam que veio muita diferença pela questão do corte, pelos que você preserva, tudo faz diferença, tudo compõe um design, tá bom? Outra coisa rapidinho que eu vou falar brevemente, vocês percebem que não ficou inchado a epilação
na linha, proporciona isso pro seu cliente, né? Ela vai sair daqui plena, nem parece que ela fez sobrancelha, porque às vezes você sai na rua, toca o pessoal com a sobrancelha vermelha, inchado, e a coisa assim, né, chatinha. Então a linha não deixa inchar, você consegue limpar todos os pelinhos, pelinho fino, no pelinho grosso, fica incrível. E é isso. É claro que você pode finalizar também de outras formas, passar um gelzinho. Quando o cliente faz uma rena, você pode fazer um outro tipo de finalização também. Isso eu quero trazer para vocês mais pra frente, como que eu finalizo minha rena, enfim. Aqui, como eu removi todo o lápis, a sobrancelha dela ficou muito bonita, mesmo sem o lápis. Mas o que eu costumo fazer às vezes? Tem cliente que tá num processo de reconstrução, às vezes eu faço um desenho que é o que nós vamos sempre trabalhar, então eu tiro o lápis para ver como ficou, mostro para ela, depois eu refaço o design que eu tinha feito no início, que eu já vou seguir um caminho, né? Já tá certinho, eu só vou seguir um caminho, e explico para ela, olha, eu refiz o design para te mostrar que esse é o desenho que nós sempre vamos trabalhar. Então, às vezes eu preservo um pelinho no final e eu vou explicar pra ela, olha, quando você vê esse pelinho, deixa, né, porque tudo é conversado. Então fica ao seu critério depois de finalizar com lápis ou deixar sua cliente, né, sem finalização no lápis. Gabi, eu não vou finalizar porque não tem necessidade. E no mais, é isso. Espero que você tenha gostado. Não deixa de comentar, de curtir, de compartilhar e de salvar, tá bom?